Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Hoje é dia 31 de julho de 2026 e nós estamos aqui então na leitura da palavra de número 154. Então hoje é dia 154 e nós temos aqui 153, né? E nós temos aqui a leitura do livro de 1 Reis 13, 14. 1 Reis 13, 14. 2 Coríntios 4. Provérbios, Salmos 3. E o Provérbios 31. Muito bem. Você é o meu convidado, que Deus esteja com você. Senhor, clamo a Ti pelo sangue de Jesus, já agradeço por esse dia maravilhoso que está raiando. Obrigado pela viagem de ontem. Perdoa-me, Senhor, todos os pecados cometidos, mas eu agradeço pelo livramento de toda a viagem. Fica conosco nesse dia, que o Senhor possa estar nos proporcionando um dia maravilhoso, Senhor. Nos dê entendimento à leitura da Tua palavra. Amém. Então, vamos fazer a nossa leitura. Nós já estamos aqui ao vivo, né? E nós vamos iniciar então a nossa leitura aqui no livro de 1 Reis 13 e 14, né? Então, nós vamos lá para 1 Reis 13 e 14, né? Então, é uma leitura maravilhosa que nós estamos fazendo. E no 1 Reis 13, nós iniciamos aqui do versículo 1. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: Ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: esse altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor seu Deus e ore por mim para que ele cure meu braço. E o profeta fez com que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho onde eu vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Nós estamos lendo 1 Reis 13, versículo 11, o velho profeta de Betel. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi agora? Eles mostraram a estrada
ele pediu que os filhos pusessem a sela do seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até minha casa e coma alguma coisa, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e eu lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto. O seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá. Este foi embora. No caminho, um leão encontrou e o matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali no lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram o corpo do profeta e diziam: ó, meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham o meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Jeroboão continua a pecar. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo, e a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote, e que o seu pecado trouxe desgraça e destruição total para a sua família. 1 Reis 14, versículo 1, a morte do filho de Jeroboão. Nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aías, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos, um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aías, em Siló. Aías tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela e que estava doente. E Deus disse a Aías o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo conta que era outra pessoa, porém quando ela vinha entrando pela porta, Aías ouviu o barulho dos seus passos e disse: entre, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias.
Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você do meio do povo e tornei o governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim e tem tudo que obedeceu os meus mandamentos. E me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram rei antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado. Por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para a sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E Aías ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: agora volte para casa, assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já está acontecendo. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel dessa terra boa que ele deu aos seus antepassados e vai espalhá-lo para além do rio Eufrates, porque o deixaram irado. Eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Azerá para adorar. Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirsa. Quando ela pôs os pés em casa, a criança morreu. Todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías. 1 Reis 14, versículo 19. A morte de Jeroboão. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou e como governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel como lugar onde ele devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para a adoração dos falsos deuses, e no alto dos morros e debaixo de árvores que dão sombra. Levantaram colunas do deus Baal e no postes da deusa Azerá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No 5º ano do rei de Rehoboão, Sisaque, do rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os deuses do templo, do palácio e também dos escudos de ouro que Salomão havia feito.
Versículo 26. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo, do palácio e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudo de bronze e entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. Então aqui a gente encerra a leitura de 1 Reis 13 e 14, que está no Velho Testamento, e nós vamos aqui para o Novo Testamento, que aqui nós vamos fazer a leitura do 2 Coríntios 4, né? 2 Coríntios 4. Deixa eu dar uma confirmada aqui, porque ontem foi a leitura do livro 152. 152, foi quinta-feira, né? E aqui então nós vamos ler, aqui é 153, sexta-feira, muito bem. Nós vamos ler então o 2 Coríntios 4, muito bem. Tesouros espirituais em potes de barro. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, e a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse, que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro para que fiquem claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre do nosso corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal, do modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem, eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance os números cada vez maior de pessoas e essas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. 2 Coríntios 4,
Versículo 16. Viver pela fé. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vá se renovando a vida a dia. E essa pergunta é passageira. A aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme, eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Aqui fechamos o Novo Testamento, 2 Coríntios 4, e nós vamos agora para o devocional, que é os Salmos de número 4, mas eu vou dar uma conferida aqui. Vamos ver, quando que foi que a gente fez a leitura do Salmo 150? Nós fechamos o Salmo 150 na segunda-feira. Na terça-feira. É isso aí. Na terça-feira. Aí, na quarta, 1. Na quinta, é isso aí. Então aqui, na quarta-feira foi 1. Tá aqui. Na quinta-feira, que foi o ontem, foi o 2. E hoje, que é sexta-feira, dia 31, é o 3, né? Muito bem, então é isso mesmo, muito bem. Então vamos finalizando aqui, vamos para a nossa leitura do Salmos 3. Então, o Salmos 3 é o livro escrito por Davi, e ele escreveu esse salmo quando fugia lá do filho de Absalão. Então, oração pedindo ajuda de Deus. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam o meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo, tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Então aqui fizemos a leitura dos Salmos 3. E também nós vamos agora para Provérbios, né? Hoje Provérbios é o Provérbios número 31. E é interessante, né? Porque Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Nós temos 31 dias nesse mês. E ele escreveu 31 capítulos, né? Então, um capítulo para cada dia. Então, acho que vocês não podem esquecer isso. Para mim, é um dos provérbios
maravilhosos que existem, porque ali no versículo 10 ele começa a falar da mulher virtuosa. E ele descreve todas as características dessa mulher virtuosa. E desse Provérbios 31 tem 31 versículos. E aí vocês vão entender exatamente que bênção que Deus colocou. E essa mulher virtuosa é a sua mãe, a sua esposa, tua sogra, tua filha. É fantástico aqui essa descrição aqui. Conselhos para um rei, versículo 1. São essas palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse: você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Provérbios 31, versículo 10. A esposa ideal. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Aqui está na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. E na outra linguagem, que é da BKJ, né, que é do King James, 1611, diz assim, no versículo 10, quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, porque o seu preço é muito acima de rubis. Então, cada uma tem uma versão, né? Então, essa esposa ideal aqui é a esposa virtuosa. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Ela sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar a comida para a família e para dar as ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã, de linho, para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. Seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Dê a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Amém? Então aqui a gente finaliza a leitura de Provérbios 31, a leitura desse dia aqui, que é o número, vamos ver o número aqui, 153, né? E nós encerramos aqui com a leitura de Provérbios. E eu marquei aqui 2 versículos, né? Esse versículo aqui da mulher, que é o 10, que é da mulher virtuosa, né? É a esposa ideal. E fala assim: como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Lá na outra versão,
Só para a gente relembrar, quem consegue encontrar uma mulher virtuosa porque o seu preço é muito acima de rubis. E também eu coloquei aqui o versículo 30 para uma reflexão. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Que a gente tenha também o temor ao Senhor e que a gente receba realmente esse elogio das pessoas e nunca de nós mesmos, né? Então, nós fechamos aqui essa leitura e agradeço já, Senhor, porque o Senhor tem nos ouvido todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos mostrar os caminhos que nós temos que seguir, Senhor. Essas histórias aqui, essa leitura da palavra da Bíblia capa a capa de hoje, todos os dias tem sido assim, fantástico, Senhor. Tem sido de um conhecimento profundo, o Senhor tem tocado no meu coração. Espero que o Senhor toque no coração das pessoas que estarão assistindo. Fica conosco, oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal, e até amanhã.